Hello guys, tudo certinho com vocês? Quanto tempo que a gente não se falava aqui por vídeo, não é? Hoje essa aula, essa gravação que eu fiz é mais uma revisão para a prova que vocês vão fazer nas próximas semanas para o PSS 2. Então lembrando, a gente está preparando para o vestibular da UEPG PSS 2, ok? O que a gente vai trabalhar hoje é mais em relação a textos. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de textos que caíram já em vestibulares e PSS anteriores da UEPG e a gente vai resolver as questões juntos para vocês terem uma ideia de como funciona isso, só para esse apanhado final, para vocês estarem preparados para a prova. Então vejam lá que a gente vai começar com esse texto bem simples. Esse texto caiu no vestibular da UEPG à distância do ano passado. Então não é PSS, mas o formato é exatamente o mesmo. E é um texto tão simples quanto os textos que a gente encontra no processo seletivo seriado. Eu vou ler com vocês o texto então para a gente ter uma ideia geral do que ele está falando. Coconut. Health drink, shredded sweet, woven mat, biofuel. Is there anything a coconut can't become? Humans have used this versatile palm tree nut for 500,000 years, by one estimate. Even so, coconuts remain refreshingly cutting edge. Então ele está dando a ideia nesse primeiro parágrafo do que pode ser feito a partir do coco. Coconut, biocombustível, tapete, doce, bebida saudável. Veja o segundo parágrafo. Take their appeal as an energy source. Então, vamos pegar como uma fonte de energia. This year, Tokelau, a trio of South Pacific atolls, aims to generate all of its power with solar energy and coconut oil. Então, eles pretendem gerar toda a sua energia com energia solar e óleo de coco. It joins other coconut-rich places, including Papua Nova Guinea, the Philippines, and Vanuatu, that have blended or modified coconut oil to run things like ships, trucks, and official vehicles. Então aqui está falando de uma maneira mais ampla o que é feito com o óleo de coco e daí também com o coco misturado ou modificado para fazer coisas como para movimentar coisas como navios, caminhões ou até veículos oficiais. E no último parágrafo ele diz o seguinte: On the health front, electrolyte-packed coconut water vem fazendo ondas nos Estados Unidos e no Brasil, where packed consumption doubled. Então esse consumo duplicou de 2005 para 2010. Call it a gourmet turn for a hydrating drink long enjoyed straight from the shell. Então essa bebida que era apreciada diretamente da sua fonte, da concha, agora ela é coconut oil. Vocabulário, pessoal, é muito importante. Lembrem sempre de ler o glossário, porque ele é essencial para que vocês façam qualquer prova do vestibular ou do IPSS da UEPG. O glossário vai ser importante para algumas palavras que vocês vão encontrar nas perguntas daqui a pouco. Aí vamos à primeira pergunta, então. Essa primeira pergunta é clássica vestibular da UEPG, PSS e UEPG, porque eles trabalham com tempo verbal. E um dos tempos verbais cobrados no PSS é o Present Perfect. Então veja o que diz aqui. Sobre o segmento, Coconut water's been making waves. Lá no último parágrafo. Assinale o que for correto. Podemos traduzir como a água de coco tem feito ondas? Olha aqui. Coconut water has been making. Eu não preciso traduzir como tem vindo fazendo. Não é essa a ideia. Então, por isso aqui, ela é verdadeira. Próxima. O verbo make, ele está conjugado no present perfect tense. Olha o que vai dar a resposta. Verdadeira. Só que aí a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes, o vestibular e o PSS da UEPG, eles caem nos probleminhas de interpretação. Este é um caso. Porque se eu pegar o verbo make, ele não está justamente conjugado no present perfect. Para ser present perfect, ele tem que vir junto com o have been. Então, ele é o present perfect pensando no contexto geral, mas não só o make.
O apóstrofo S, então esse apóstrofo S que você tem aqui, ele seria a forma contraída do has, coconut water. Qual que é a estrutura do present perfect, pessoal? É sempre has ou have mais o particípio. Então, é claro que ela é verdadeira. E ele se refere a uma situação que continuava verdadeira no momento em que esse artigo foi publicado. Porque coconut water vem fazendo ondas. Então, essas águas ainda estão sendo feitas. Por isso que ela é a resposta 15. E isso é bem comum no PSS, pessoal. Vocês vão ter uma questão cuja resposta é 15. Eu posso dizer que isso é regra que não vai ser alterada? Não. Mas desde que eu frequento, desde que eu acompanho os vestibulares e PSS, sempre aconteceu uma questão cuja resposta é 15. E aí vejam a segunda pergunta, agora em relação a esse outro texto, do Edgar Allan Poe. Então eu vou direto para as perguntas, porque elas são perguntas bem diretas em relação à gramática, que é o que vocês precisam revisar para essa prova, porque a parte de interpretação não há problema nenhum. Eu já vou direto para as perguntas, então. A 01. A palavra day, ali na linha, só um detalhe, aqui nas perguntas ele diz linha 3, linha 11, linhas 14. Ignorem essas linhas, porque o que importa, como a diagramação foi diferente, as linhas estão diferentes também. Então vejam aqui o day. Ele se refere aos irmãos de Edgar Allan Poe. Olha aqui. Poe was born in Boston on January 19th. His biological parents were David and Elizabeth. Então, quem são eles? São os irmãos do Poe? Claro que não, né? Porque eles são somente os pais e não os brothers. A próxima. As palavras written, tá aqui, e none, que tá mais aqui para baixo, são formas verbais no particípio passado. Written é write, wrote, written, particípio. E o none é know, knew, none, particípio também. Então, por isso, ela é verdadeira. E a 04. A locução verbal was published está na voz passiva. Onde que está o was published? Vamos procurar aqui. It was published in 1839. Então, qual que é a ideia da voz passiva? Foi publicada. Algo foi feito. Então, é o verbo to be mais o particípio. Este é um exemplo de voz passiva. As palavras living, writing são formas verbais no gerúndio. Olha aqui o living through writing. Eu posso dizer que essas duas são gerúndio? Para ser gerúndio, ela tem que estar com ing. Então, isso é fato. Ela está ali com ing. Só que, o que eu tenho aqui? É a living. Eu transformei esse gerúndio, essa forma verbal, num substantivo. Então, quando ela está no substantivo, ela não é uma forma verbal no gerúndio. Por isso que elas estão erradas. E a 16, as palavras finally e particularly são advérbios. Finalmente, particularmente. E quando vocês têm a terminação ly, geralmente a gente vai ter um advérbio. Então, ela também é correta. Certinho? E para encerrar, um pouquinho de interpretação também. Marque a alternativa correta de acordo com o texto. Vamos já fazer o scanning aqui. Edgar Allan Poe conseguiu um emprego num jornal antes de ir para Nova York. Olha lá onde fala isso aqui. Ele foi para Nova York, ele submeteu histórias para revistas e aí finalmente conseguiu emprego de editor. Então não foi before, por isso que ela está errada. Próxima. Edgar Allan Poe could publish his narratives easily. Ele conseguiu publicar tudo isso facilmente? Busquem lá. Não foi facilmente, porque olha,
They were all rejected at first place. Então não foram fáceis. E a 04? He married a relative of his. Ele se casou com a relative, ele se casou com um parente. Onde que a gente tem essa informação? His cousin. His cousin é sua prima, Virginia. Então é parente. Tales of the Grotesque and Arabesque was Poe's first detective novel. His first volume of short stories, Tales was published. Por que ela é errada? Porque ela não foi a primeira detective story, ela foi simplesmente a primeira volume de short stories. O primeiro detective está aqui na frente, The Murders in the Rue Morgue. E a última, Edgar Allan Poe created a new genre of literature. Ele criou um novo gênero, que foi aqui, olha, o inventor da ficção de detetives. Então, este é um exemplo clássico de questões que vocês podem ter, pessoal, em relação ao PSS. Sempre pondo na cabeça, vai ser muito mais interpretação do que gramática e vocabulário. As perguntas sempre vão estar em português, então isso facilita. E não percam muito tempo querendo traduzir todo o texto, porque o mais importante é vocês buscarem informação já direto através da pergunta. Sucesso para vocês na prova, um abraço, até mais!